A Maledite invejosa. Para variar, né? Para variar um pouco. Vamos lá. Olá, Ana e pessoal do canal Assombrado. Depois de ver aqui tantos casos de maledite, resolvi contar o meu. Talvez isso faça eu me curar um pouco do passado que ainda me assombra. Os nomes já estão trocados. Minha história começa em 2013. Eu estava vindo de 2 relacionamentos abusivos e já não tinha nenhuma autoestima. E não acreditava que poderia conhecer alguém que pudesse gostar de mim de verdade. Eis que o milagre aconteceu. Comecei a conversar com o Caio. A gente já se conhecia pela internet, mas não conversávamos. Apesar de que anos atrás, tipo em 2011, ele ficava me dando umas investidas. Eu namorava e não podia corresponder. Tempos depois, ele começou a namorar também. Então, o assunto morreu. Pois bem, no início de 2013, eu havia terminado meu relacionamento e ele também. Então, por brincadeira, começamos a ficar paquerando um ao outro. Eu decidi adicioná-lo em uma rede social e no primeiro dia que começamos a conversar a sério, ele já tinha decidido vir para minha cidade dali uns 2 meses para a gente se conhecer. Com o passar dos dias, fomos assumindo uma conexão que já existia desde 2011, mas não havíamos percebido. Eu achava que Deus estava me recompensando por tantos anos de sofrimento que havia passado com os meus ex-namorados. Ana, o Caio, era um anjo na minha vida. Ele era doce, me entendia como ninguém e me apoiava com os meus sonhos. Em junho, ele veio para cá e finalmente nos vimos pessoalmente. Foi um momento mágico que nunca vou me esquecer. Uns dias antes dele chegar, eu tive uma sensação que já tinha vivido anos com ele. E nesse dia que ele chegou aqui, estávamos deitados ouvindo música e ele me falou que parecia que já tinha vivido aquele momento comigo. Enfim, eu estava vivendo um conto de fadas. Nos amávamos muito, estava tudo indo certo. Nessa época, ele arrumou um emprego na área do esporte. Ele era um pouco conhecido, mas não tanto como viria a ser. Quando conheci o Caio, ele era um rapaz bem tímido, não chamava muito atenção, apesar de eu achá-lo lindo. Em julho, eu fui para a cidade dele e depois retornei para lá novamente em outubro. Sempre que eu ia, ele fazia um encontro com os amigos. E nesse encontro de outubro, um dos amigos dele levou a irmã, a Maledite. Ela já tinha ficado com o Caio anos atrás, apenas uma vez. Eu não via problema nenhum nisso, já que ele era muito romântico e quando me contou sobre ela, ele foi bem frio. Só que a Maledite não tirava os olhos dele. Nisso, a carreira dele nos esportes já estava decolando, bem rápido, por sinal. E eu sempre ao lado dele dando o maior apoio. E ele também fazia o mesmo por mim. Nós não éramos de brigar. Eu reconheço que fui imatura em alguns momentos, mas nada de briga feia mesmo até então. Desde outubro, quando retornei para minha cidade, começamos a nos estranhar com mais frequência. E em dezembro fui passar as férias com ele. Só voltaria em janeiro. Foi o caminho para o fim. Vou pular aqui direto para o ocorrido porque eu não quero que esse relato fique gigante. Bem, passamos as festividades juntos, mas algumas brigas começaram a aparecer. Nada tão grave a ponto de ser relevante. Em janeiro, uns 15 dias antes de eu voltar para minha cidade, esse amigo dele, irmão da Maledite, nos convidou para uma tarde de jogos na casa dele. Bem, lá fomos nós. Quando cheguei lá, a Maledite estava super arrumada e toda maquiada. Eu sempre fui meio largadona, sabe? Eu cuido da minha aparência, mas sempre odiei rebocar a cara, por exemplo. A Maledite não parava de olhar para ele. Acho que se ela forçasse um pouco mais, a cabeça dele explodia, de tanto que ela olhava. E ela então resolveu preparar um mousse de maracujá. Ah, um detalhe. Ela espalhava para os amigos com o maior orgulho que já havia ficado com o Caio.
porque agora ele já era até reconhecido na rua. Bem, a mousse de maracujá. Ela preparou uma mousse e todos nós comemos. Eu comi até pouco, porque eu sempre fui assim mesmo. Eu e ele dividimos a mesma vasilha, inclusive. Quando chegamos em casa, eu percebi que algo não estava bem. Um ciúme tão grande se apossou de mim e eu não era assim. Até pedia para ele tratar as fãs bem, porque o que elas sentiam por ele era pura ilusão e essas coisas. Eu conversei com ele, contei que me incomodou muito a forma que a Maledite olhava para ele. Como sempre, ele me compreendeu, porque ele era assim, o cara mais compreensível, até então, compreensivo. No outro dia, amanheci passando muito mal. Olha, Ana, eu e ele comíamos as mesmas coisas e sempre passávamos mal com as mesmas coisas. Até em questão de doença a gente era parecido. O estômago dele até era mais fraco do que o meu. Mas só eu passei mal. E isso durou uma semana. Eu não conseguia comer, tudo que eu comia voltava. E nesse período começamos a discutir mais e mais, até que em uma dessas discussões ele disse que não sabia se tinha futuro para nós. Eu fiquei chocada. Ele sempre foi dedicado. Dias antes ele disse que me amava tanto, que faria qualquer coisa por mim e de repente estava tudo indo de mal a pior? No dia que ele me falou, no dia que ele me levou ao aeroporto, os olhos dele estavam vermelhos. Parecia que ele sabia que era um adeus. Quando cheguei aqui em casa, minha família ficou assustada com o tanto que eu havia emagrecido. Isso tudo em cerca de 15 ou 10 dias, que foi o tempo que eu fiquei passando mal. Bom, infelizmente, depois de algumas semanas, nós terminamos. Ele já não era o mesmo comigo, começou até a me tratar com arrogância. Então me lembrei daquele mousse de maracujá. Pode ter sido outro motivo? Pode, mas essa mousse nunca saiu da minha cabeça e nem os olhares da Maledite para o meu amado ex-namorado. Depois de alguns anos, eu fiz consultas com búzios e tarô. Em todos aparecia que um corte havia sido feito e que ele voltaria para minha vida, pois nossa conexão era de vidas passadas e nessa vida deveria acontecer e dar certo. Passei anos e anos sofrendo por causa dele. Ele começou a namorar. Nem sei se ainda tá namorando, pois não tenho coragem de ver as redes sociais dele. De todos os rapazes que tive em minha vida, ele é o único que não tenho mais contato nenhum. O único que amei e reconheço, amo até hoje. E o único que passou a me odiar do nada. Terminamos em 2014. Só fui me recuperar depois que a minha filha nasceu em 2018, mas ainda penso nele, sabe? E eu digo pra você, não acho que essa Maledite fez algum trabalho, mas só os olhares e a inveja fez com que aquele mousse se tornasse o pior trabalho espiritual de todos. Já não tenho esperanças que ele volte. Nossas vidas são tão diferentes que não acredito que se cruzariam novamente. Quem sabe em uma próxima encarnação, né? Fica aqui, Ana, meu relato e minha dor. A inveja é a pior coisa que um ser humano pode sentir. É ruim para quem sente e é ruim para quem recebe. Um conselho para quem está ouvindo este relato? Sigam o coração de vocês. Se vocês sentirem que algo não está certo, então não está certo mesmo. Ah, e não comam ou recebam presentes de pessoas que vocês sentem que não gostam de vocês. Um abraço para todos. Um abraço, um beijo para você, muito obrigada. Então, tudo é intenção, né? A intenção que você coloca nas coisas. E se ela colocou uma intenção ruim naquele mousse, ela fez o feitiço.
Mas não dá pra reverter isso, fazer alguma coisa, fazer o contrário, fazer alguma coisa e se é pra acontecer e fazer o negócio dar certo e os caminhos se encontrarem, volta a falar com ele, qual é o problema? Faz ali alguma coisa, entra na rede social, manda um oi, se arrisca, o que tem a perder, não é? Ih, caiu um bichinho aqui. Saiu. Então, não é? Ué, no máximo ele vai falar o quê? Vai lá, aparece lá. Oi, tudo bem? Então faz tempo, né? E aí vai, se der, agora se não der, de repente. Bom,